Bíblia em Foco, com o evangelista José Luiz. A paz do Senhor para os irmãos. Lucas capítulo de número 10, versículo de 38 a 42, por aquele meio ali. O evangelista vai narrar uma narrativa bíblica falando de uma família, né? A qual morava ali no povoado de Betânia, segundo a tradição. E essa família era uma família hospedeira. Então fazia parte dessa família Lázaro, Marta e Maria. E Jesus sempre, frequentemente, parava nesse local, nesta residência, né? E ali Jesus ensinava, ali ele era, né, recebido, ali ele se alimentava, não é mesmo? Tomava uma água, descansava. E Marta e Maria são duas irmãs em foco nessa passagem bíblica, sendo que Marta, ela é uma mulher ali a serviço prático, serviço doméstico, né? E enquanto Maria já é uma mulher que está com atenção espiritual voltado para Jesus. Então, ali acontece um equilíbrio. E o tema dessa mensagem é o serviço prático, a atenção espiritual, o equilíbrio. Queridos e amados irmãos, na introdução dessa palavra, pegando aqui o início do tema, Marta estava preocupadíssima, né? Fazendo ali o serviço prático de casa, né? Provavelmente lavando alguns talheres, algumas louças, preparando um alimento, né? E Maria estava aos pés de Jesus. E Marta, em algum momento ali, ela reclama. Então, Jesus chama a atenção dela, né? E diz a ela que ela estava preocupada. Ele diz: Marta, Marta, está ansiosa, preocupada? Sua irmã escolheu a melhor parte, né? Então, queridos irmãos, né? Na época moderna, né? Falando aqui um pouco sobre a mulher aqui, muitas mulheres estão preocupadas, né? De forma excessiva com o serviço prático do dia a dia, sua carreira profissional, né? Suas coisas, né? E isso não é errado, isso é certo, certíssimo. Jesus ali chama a atenção de Marta, não condenando o que ela estava fazendo, mas sim que ela tivesse um equilíbrio, né? Ou seja, dividir o tempo, né? Um equilíbrio. No mesmo tempo que está trabalhando, né? Correndo atrás das coisas, né? Como dizem as pessoas aí, fazendo os afazeres práticos, serviços práticos, né? Não podemos, ou seja, a mulher não pode perder o foco em Jesus, né? Tem que estar equilibrada. Assim também, eu falo para o lado da Maria. A Maria, a mulher atual, da atualidade, moderna, né? Ela tem que estar sempre ligada em Deus, também fazendo as coisas que tem de fazer do dia a dia, né? Correndo atrás das suas conquistas
dos seus objetivos, dos seus sonhos, mas não perdeu o foco em Jesus. Então, tanto Marta como Maria não pode perder o foco em Jesus. Por quê? Porque se perder o foco em Jesus, vai perder a conexão com Deus. Tanto Marta como Maria. Então, nesse caso aí, a mulher moderna, ela tem que estar conectada com as coisas de Deus, priorizando as coisas de Deus e também, né, trabalhando no serviço prático, fazendo as suas obrigações dentro da sua área profissional, do seu trabalho, do seu lar, dos seus filhos, da sua família. Tanto Marta como Maria. Agora, no todo, para o lado da igreja. A igreja, irmãos, ela tem que estar focada em Jesus, né? A igreja somos nós. Então, a igreja no todo, o corpo de Cristo, tem que estar conectado com Cristo. Priorizar as coisas de Deus. Não abandonar as coisas que tem que ser feitas no dia a dia, né? Não abandonar o serviço, né? Os objetivos, as conquistas. Tanto os irmãos como as irmãs, os jovens, né? Os obreiros. Não abandonar aquilo que nós precisamos adquirir aqui nesse mundo físico para sobreviver. A profissão, a sobrevivência, o objetivo, o conforto, né? O serviço do dia a dia, o serviço prático. Mas nunca perder o foco em Jesus. A igreja não pode perder o foco em Jesus. Tem que priorizar Jesus e, no mesmo tempo, também correr atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, das suas conquistas, das suas lutas de sobrevivência, de alimentação, de trabalho, nas profissões, né? Então, a igreja moderna, ela não pode se embaraçar com as coisas do mundo. O apóstolo Paulo diz: quem milita não se embaraça com as coisas do mundo. Ou seja, fazer sim as coisas que temos que fazer, mas não de forma excessiva, abandonando o contato com Deus. A igreja tem que estar conectada com Deus. E no mesmo tempo também fazer a sua parte, né? Na área do civismo, na área da conquista, na área da luta, na área da sobrevivência. Então, o que essa passagem nos ensina é o seguinte: temos que ter equilíbrio. Equilíbrio no serviço prático e na atenção espiritual. Então, o serviço prático e a atenção espiritual tem que estar alinhada. E aí acontece o que nós chamamos de equilíbrio. Jesus não condenou o serviço de Marta. Pelo contrário, ele ensinou como que deve ser feito. Ô, glória! Ele explicou como que deve ser feito, né? Então, temos que estar conectado com Jesus, prestando atenção nos seus ensinamentos, ô, glória, nos seus mandamentos, fazer a sua vontade, buscar primeiro o reino de Deus como prioridade, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Louvado seja o nosso Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, nos dá hoje, todos os dias. Não é nos dar daqui uma semana, o pão nosso daqui um mês, daqui um ano, não. Todos os dias. Deus nos dá graça para nós podermos, então, conquistar nossas coisas, nossa sobrevivência, nosso alimento, nosso vestuário, né? Nosso conforto. Mas nós não podemos perder o foco em Jesus. Nossa atenção tem que estar ligada nele. Maria passa-nos exemplo. Maria nos passa esse exemplo. Então, Marta, simbolicamente falando, ela representa muitas pessoas que de forma excessiva focaliza a sua vida mais nas coisas do mundo material, né? E esquece de Deus. Isso não pode acontecer. Maria, simbolicamente falando,
representa a pessoa que está conectada em Jesus, ouvindo o que ele diz, o que ele ensina. Então, a igreja não pode, de forma alguma, esquecer que Jesus é autor e consumador da fé. A igreja tem que focar em Jesus, né? A igreja tem que estar ligada em Jesus, trabalhando, fazendo a sua parte física, material, mas não perder o foco em Jesus. Esta é a mensagem da tarde.